CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E vamos dar destaque agora, entre outros assuntos, para o programa Prosseguir do governo de Mato Grosso do Sul, que é um programa que foi criado para cuidar ao mesmo tempo, do enfrentamento da pandemia, que é um desafio para a gestão pública, e também, é claro, apontar aí alternativas e soluções, como se fosse um farol indicando alternativas para atividade econômica. Assunto que nós vamos conversar hoje com o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Ele está com a gente ao vivo, por telefone. Riedel, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês. Bom dia a todos que nos ouvem aí na CBN. É um prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez. Secretário, falando um pouquinho do Prosseguir, uma primeira pergunta. Como que representa ficar à frente aí dessa tarefa, com um olho no peixe, que é na saúde, e o outro no gato, que é a economia? Inês, desde o início do nosso trabalho aqui, que foi em janeiro ainda, quando surgiram as primeiras notícias do Covid-19, da possibilidade de vir aqui para o Brasil, depois em fevereiro nós já instituímos o COE, o Centro de Operações Emergenciais no âmbito da saúde. A gente sabia que seriam momentos muito difíceis, muito complicados, porque nós sempre entendemos que essa não é uma discussão isolada ou de saúde ou de economia. A crise é uma só, a crise ela é integrada, e nós temos que, como eu sempre disse, ter dedo no pulso, medir dia a dia todos os indicadores possíveis e termos indicadores objetivos para poder fazer frente àquela que talvez esteja sendo uma das maiores crises que nós vamos viver nas nossas histórias. Nós passamos momentos de guerra na humanidade, pessoas mais idosas lembram dessas crises econômicas enormes, e a gente não tinha assistido aqui no Brasil, na história recente, a algo dessa magnitude, que afetou enormemente a economia, e agora chegou a marca aí de 100 mil pessoas, 100 mil óbitos, que nós temos só que lamentar. Mato Grosso do Sul tem uma posição até privilegiada nesse sentido, mas com mais de 400 óbitos, e sempre dissemos, cada vida importa, cada vida machuca muito, não só para os familiares, mas nós que estamos no dia a dia tentando lidar com toda a complexidade dessa situação, é muito triste, e ao mesmo tempo ver também, empresas, empregos, a renda de pessoas serem corroídas por um comportamento humano que mudou, por uma dificuldade de aglomeração, por uma necessidade das pessoas permanecerem mais isoladas. Então eu chamo muito de vírus da tristeza, Ele traz prejuízo à saúde, traz óbitos, traz corrosão de renda, traz perda de empregos. As pessoas que se contagiam de alguma maneira, vivi isso em casa, realmente passam momentos muito ruins, de muita reflexão, muita tristeza pelo afastamento. Tivemos ontem, Dia dos Pais, quantos filhos longe dos pais presencialmente, a gente tendo que ligar, vídeo, fala, mas tudo isso é muito triste. E a gente tem que ter a frieza e a tranquilidade, não só nossa, mas de toda a equipe, para lidar de uma maneira muito pragmática com tudo isso, porque nós teremos que ser os últimos a cair diante de uma complexidade desse tamanho. Secretário, o senhor falou de indicadores, de acompanhar dia a dia. E a gente está acompanhando dia a dia, inclusive as lives do governo, da qual o senhor participa com frequência em relação à saúde. E ontem tivemos ali uma informação de ocupação de leitos, de UTI na casa de 101% na macro-região de Campo Grande. Medidas emergenciais como o aumento de leitos
até o momento, infelizmente, não tem surtido aquele efeito que a gente esperava de trazer, né? Não bastasse as mortes e os casos positivos, falta também uma tranquilidade, porque os números vão crescendo e é uma corrida desleal em relação a preparar toda essa estrutura para poder atender as pessoas que precisam. Como que o governo está avaliando esse número e os números que já vêm aí um dia incomodando, perturbando em relação à ocupação de leitos? Esse é um dos critérios, né? As pessoas estão confundindo às vezes os critérios do prosseguir, os indicadores, com a ocupação do número de leitos. Talvez esse seja o critério que mais chame a atenção, porque é o que mais assusta as pessoas. No momento de necessidade, você precisar de um amparo, de um respaldo para poder ser atendido e não ter um leito à disposição, é extremamente assustador. E as medidas, elas são justamente para que não se chegue nessa linha, nessa situação crítica. Nós temos buscado de maneira incansável, tanto o governo do estado quanto a prefeitura municipal aqui em Campo Grande, um volume de leitos que atenda toda essa demanda. Então, nós conseguimos aumentar em muito esses leitos, em várias unidades hospitalares no último mês, mas ainda assim tem sido pouco, e todos acompanharam a dificuldade, seja de aquisição, seja de vinda do governo federal, de respiradores, dos equipamentos, de medicamentos, e nós estamos conseguindo tudo isso, mas não na velocidade com que a demanda por internação ela está ocorrendo. E por isso os indicadores de restrição, de isolamento, para você conter a velocidade do contágio e da demanda por leitos de UTI. Então isso nos preocupa demais, né? A gente tem essa correlação entre demanda e isolamento social, infelizmente, é uma realidade. E infelizmente são as duas faces de uma mesma moeda, que uma vai ser sempre prejudicial à outra. Mas nós temos que equilibrar essas situações. O momento agora é de extrema cautela, os indicadores estão mostrando isso, por isso o Campo Grande está numa bandeira preta. Nós temos 3 municípios hoje, aqui da Uana e Miranda também. Essa semana a gente roda os dados atualizados e quarta-feira, ou quinta-feira, se não me engano, nós publicamos a nova classificação. Agora, nós estamos buscando incansavelmente o aumento da estrutura hospitalar para fazer frente a essa demanda. Secretário, em relação ao ritmo de trabalho do Estado, falamos um pouquinho da saúde, mas também o prosseguir, ele é mais que isso, não é só indicadores, como o senhor estava explicando. Que medidas estão sendo tomadas, né, para garantir a atividade econômica essencial, manutenção de empregos, por exemplo? Como que isso o governo vem lidando para a economia aqui do Estado? Você tem algumas abordagens nesse sentido, né, Genês? Primeiro você tem que é um dos tripés do prosseguir e da estratégia do governo, que é a área social. A gente não tem como não olhar agora para os mais necessitados, aquele que perde completamente a capacidade de gerar renda e no final do mês tem a conta de água, a conta de energia, a conta da prestação de casa ou a necessidade de um recurso para ter o alimento básico em casa. Então isso tudo é muito triste, e nesse sentido a gente buscou uma série de medidas em relação à área social, desde cestas básicas, reforço para as famílias mais carentes que estão no âmbito da educação, com seus filhos na educação, o não corte, seja de energia elétrica, seja da água, a isenção, no caso da água, da tarifa social, no caso da energia, do ICMS, da energia, da tarifa social, o não pagamento das prestações da sua casa própria no sistema AGEAB, que são famílias fragilizadas, que têm essa demanda social. Então, assim, o próprio governo federal, com os R$600, no estado de Mato Grosso do Sul, isso é uma injeção de R$2 bilhões, né, nas várias parcelas que estão ocorrendo de liberação. Então, isso é muito significativo e atende a uma demanda básica, essencial. Por um outro lado, a gente sabe que isso não é sustentável ao longo do tempo, é para um momento de crise. Então, nós temos que estar acompanhando a atividade econômica, e a gente tem uma situação específica no nosso estado, com uma base no agronegócio, depois na industrialização e depois serviços, que é o setor que mais sofre, né? Turismo,
restaurantes, hotéis, bares, os serviços dos meios, micro e pequenos empreendedores individuais. E aí tem uma série de ações, não só do governo, mas também em parceria com instituições, para que a gente tenha os protocolos gerados, as ações responsáveis, e muitas foram montadas. É fundamental, hoje você chega em qualquer estabelecimento, esse estabelecimento deve apresentar a segurança para o seu cliente. E isso foi feito, foi estabelecido uma série de regramentos protocolares para que o atendimento seja seguro. Muitas vezes, a possibilidade de você manter uma atividade funcionando está atrelada à capacidade daquele empresário de gerar protocolo. Foi assim nas indústrias. O que aconteceu na JBS de Dourados, por exemplo, o governo participou ativamente com mais de 3.500 funcionários, entramos com kit de testagem, apoiamos, reunimos com a diretoria, todo o protocolo de higienização, de monitoramento das pessoas contaminadas por parte da saúde. Então são uma série de ações que você tem que fazer junto ao setor privado para que ele continue no exercício da sua atividade. Agora, é claro que fruto de toda essa situação, naturalmente nós tivemos uma queda de atividade econômica em diversos setores. Exemplo, como eu mencionei, do turismo. É muito difícil, as pessoas não viajam. E ainda não é uma questão de por indução ou não de governo, é por um comportamento humano. As pessoas estão saindo menos, elas estão mais precavidas, elas estão sem recurso muitas vezes, e isso impacta no giro da economia. Não à toa, nós estamos observando aí na perspectiva brasileira uma queda muito expressiva do PIB. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as medidas, porque as consequências elas são muito grandes. Secretário, a última pergunta aqui para a gente encerrar, talvez seja a pergunta mais complicada para o senhor responder, mas eu tenho que fazer. Hoje, qual que é o cenário mais provável aqui para o Estado? Esse enfrentamento segue por mais quanto tempo? Eu sei que depende muito dos números, mas nós vamos voltar ao normal ou ao novo normal só depois de uma possível vacina? Qual que é o cenário que os técnicos do Prosseguir consideram mais provável e como que Mato Grosso do Sul se coloca nesse contexto? O que vem sendo sinalizado, avaliado por todos que fazem parte do Prosseguir? Essa é complicada mesmo, viu, Ginês? Eu acho que essa é a pergunta que o mundo quer responder, né? Eu não vou nem me atrever a tentar encontrar uma resposta única, mas eu tenho como dar algumas percepções, né? Isso, ou indicadores, né? Indicadores, porque a gente conversa muito com os infectologistas, com o pessoal da área econômica. O que a gente sabe, né, Ginês? Que pouco se sabe na área da ciência sobre, quer dizer, muito está sendo produzido, mas imagina o volume de artigos técnicos científicos que a pesquisa está gerando nesse momento. É uma quantidade enorme, né? E as opiniões e os conhecimentos estão sendo formados nesse momento. Há um consenso de que após a efetivação de vacina, você cria um outro patamar de segurança e de percepção da população. Até lá, talvez a gente tenha que conviver, né, com o novo normal, que todo mundo fala, talvez viver um pouco nesse ioiô, né, de libera mais, restringe mais, as pessoas mais cautelosas, querendo exercer o seu direito natural de fazer as coisas, de ter uma vida normal, né, do antigo normal, mas muitas coisas vão ficar de legado, muitas coisas já se transformaram, as reuniões virtuais, as plataformas tecnológicas foram antecipadas. Nós temos um sistema de saúde hoje muito robusto, é um legado do Covid. Nós temos muitas coisas que foram, ao longo do tempo, antecipadas em função de toda essa situação. E a população ela vai se comportar na medida que ela se sinta mais segura. Vou dar um exemplo para vocês, o MS Digital, são mais de 60 serviços, nós antecipamos em 1 ano por conta do Covid. Hoje o Detran é digital, nós estamos numa linha de digitalização do governo, que as pessoas deixarem de ter que ir a um posto específico de atendimento, onde muitas vezes demora muito, o serviço é lento, muita gente. A gente tem que se reinventar nesse processo todo. A iniciativa privada está fazendo isso. Restaurantes que não diminuíram seu faturamento porque encontraram maneiras de atingir as pessoas em casa, né? E as pessoas, às vezes, tendo vontade de sair, outras não.
Então, esse caldeirão de mudança de comportamento vai ditar muito a sociedade daqui para frente. Agora, até a vacina ser algo concreto, e também não se sabe quando, né? A terceira fase, tem muita especulação de que muitas vacinas não se concretizam nessa terceira fase. Eu acho que o Brasil deu um passo importantíssimo pelo Ministério da Saúde ao atuar junto à Fiocruz e o governo de São Paulo ao atuar junto ao Butantan, para que a gente tenha essas fábricas e essas ações concretas no nosso país, com toda a transferência de tecnologia que vai haver. Mas até lá, a gente vai ter que conviver com essa áurea, com esse fantasma dentro da nossa sociedade. Temos que ter tranquilidade e muita responsabilidade na condução das coisas para que a gente tenha um menor número de pessoas afetadas nesse processo. Eu quero agradecer a participação do Eduardo Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, perdão. Tem muitas perguntas ainda para serem feitas e é claro que a gente vai aos poucos aqui tentando uma agenda com o Eduardo para a gente ir tirando várias dúvidas de temas que podem ser abordados neste momento. Mas por hoje eu agradeço muito a participação, secretário. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Obrigado, Genês. Eu que agradeço aí a CBN e a todos os ouvintes. Estamos sempre aqui à disposição para que a gente possa esclarecer qualquer tipo de dúvidas. E as incertezas são muitas, sempre foram, é natural. E o serviço que a imprensa presta, esclarecendo, trazendo informação de qualidade, é fundamental para a nossa população. Lembra que transparência é um dos marcos que a gente busca no governo como ferramenta efetiva de trazer tranquilidade para a população. O que ela conhece, ela tem como analisar, como criticar, como julgar, como discutir. Então, vocês têm um papel extremamente relevante nesse processo e eu agradeço aqui a oportunidade. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.